Fala, meus parceirotes, belezinha? A minha voz tá meio zoada, eu estou resfriado, mas estou aqui para trazer um vídeo para vocês, então não repara não, já é? Hoje eu trouxe para vocês um anime chamado Teogonia. É um nome estranho, eu sei. E eu acabei de assistir e resolvi trazer aqui para vocês. Então, sem enrolar muito, bora pra história desse anime. E esse anime já começa com um monte de homens lutando contra uns macacos de 2 metros que invadiram o território dos humanos. No meio desses humanos aparece um carinha que tem poderes. Ele é o filho do chefe da vila e tem marcas que aparecem em seu rosto. E esse cara começa a passar o cerol nos macacão, até que aparece o líder dos macacos. E esse daí consegue até falar. E também tem as mesmas marcas e poderes do filho do chefe. Mas mesmo assim, quando eles se enfrentam, o Donkey Kong acaba partido no meio. E eu já vi que nesse mundo não existe Bama. Os homens comemoram e o resto dos macacos foge. E os caras tiram uma espécie de pedra de dentro dos macacos mortos. E dentro dessas pedras tem um líquido que renova suas forças e deixam eles mais fortes. E nesse mundo, todo mundo tem essas pedras dentro de seu corpo. E eu já vi que quem escreveu essa história com certeza fumou a alface do capeta. Mas enfim, eles bebem o líquido das pedras e são revigorados. E nós conhecemos o protagonista da história, um jovem guerreiro chamado Kai. Kai tem memórias de outra vida e ele sonha em se tornar cada vez mais forte. E por isso vive treinando com seu amigo Manson. Um dia, Kai teve visões sobre magia de fogo, uma coisa que não existe nesse mundo. Mas ele pensa que se pudesse usar esse tipo de poder em batalha, seria uma arma incrível. Ele conta para seu amigo Manson sobre o sonho e ele diz a Kai que há muito tempo atrás ele ouviu uma história de um monge que conseguia fazer fogo com as mãos. E isso deixa Kai muito animado. Afinal, talvez seus sonhos não sejam apenas sonhos. Na verdade, eles ficam tomando aquele líquido daquelas pedras malucas, deve estar chapadão esse moleque. No outro dia, Kai acorda antes de todo mundo e tenta, de alguma forma, fazer a tal magia de fogo que ele tinha sonhado. Ele fica tentando e tentando, mas nada acontece. A cena corta e vemos a vila sendo atacada de novo. E dessa vez não são macacos, são orques que estão matando geral. Kai e seu amigo Manson, lógico, vão para a batalha. E no meio dessa porradaria, Kai acaba ferido e Manson tenta carregar ele para longe do combate. Mas um dos orcs começa a perseguir os dois. Kai então manda seu amigo ir embora e deixar ele ali, senão os dois seriam mortos. Os dois se separam e Kai tenta enfrentar o orc sozinho. Ele tenta usar a sua magia de fogo novamente, mas não funciona. E do nada, do meio do mato, vem um cutelo voando em sua direção e acerta o ombro de Kai. E nessa hora, dos dedos de Kai, sai uma pequena faísca. Que bosta de magia, hein? Se essa for a tal magia de fogo, esse moleque tá fudido. O orc vem correndo na direção de Kai e começa a apertar o pescoço dele. E quando ele estava prestes a ir aprender magia de fogo com o próprio capeta, ele percebe que estão saindo faíscas de seus dedos. E Kai invoca a sua magia de fogo. E dessa vez funciona. Sai como se fosse um lança-chamas na cara do porcão, que cai no chão todo chamuscado. Mas Kai também cai no chão. O que ele não sabia é que ao usar essa magia, a sua energia vital seria drenada. E ele não sabe como fechar esse fluxo. É como se uma torneira tivesse aberto direto. E se continuar assim, ele vai acabar morrendo. E nessa hora, o orc acaba levantando. Kai, com muito custo, consegue fechar o fluxo de sua energia vital, mas está fraco demais para conseguir fazer qualquer coisa. O orc então pega ele e sai carregando por aí, mas ele não estava enxergando direito. E Kai usa sua lâmina para atacar o orc, mas os dois estavam muito perto do penhasco e acabam caindo lá de cima dentro da água. A cena corta e vemos Kai saindo da água e ele já está quase indo jogar no Vasco. Ele vê o corpo do suíno na praia e vai até lá e tira aquela pau-pedra de dentro do corpo dele. Bebe aquele líquido duvidoso e sua energia volta. Mas ele estava muito ferido e acaba ficando inconsciente. E quando ele acorda no outro dia, ele vê que seu ferimento já está bem melhor. Ele resolve testar a tal magia de fogo de novo e dessa vez ela sai muito mais forte. E seu rosto fica com aquelas marcas, como a do filho do chefe da vila.
e ele descobre que sua força e velocidade estão muito maiores. Então, ele volta para a vila e reencontra seu amigo Manson. E mais tarde, Kai vai até um lugar onde não havia ninguém para testar os seus novos poderes. Mas quando ele estava lá, a filha do chefe, chamada Josie, acaba aparecendo e pegando ele no ato. Ela vê o fogo na mão de Kai e Kai é obrigado a contar tudo para ela. Josie diz que quer testar as habilidades de Kai e chama ele para treinar com ela. E ela também tem as tais marcas no rosto. Depois do treino, ela conta para Kai que essas marcas são dadas às pessoas que são abençoadas pelo Deus da Terra e que as pessoas têm que treinar seu corpo para que esse poder seja ainda maior. Depois, ela diz a Kai que tem uma missão de ir até a antiga vila para limpar as lápides do Deus da Terra que estavam lá. E ela chama Kai para ir junto com ela, porque assim ela poderia contar mais sobre esses poderes para ele. Só tem um pequeno probleminha. Essas antigas lápides estão lá no território dos macacos. Nossa, mas que ótima ideia, não é, Josie? Ao chegar lá, Josie conta para Kai que as pessoas abençoadas pelo Deus da Terra precisam ser fortes, mas não só para a batalha. Ela diz que o pai dela treina todos os dias para que as bênçãos do Deus da Terra caiam sobre ele e também sobre suas terras. E é isso que faz a vila prosperar tanto. Então ela e Kai começam a limpar as lápides, mas de repente os gurilão aparecem. Mas Kai passa o serão neles sem nem pensar e protege Josie. E nessa hora ela vê marcas no rosto de Kai por um momento. Depois disso, eles voltam para a vila e Josie conta ao seu pai tudo o que aconteceu. Ele fica feliz por nada ter acontecido com ela e diz que Kai vai ser um guerreiro muito promissor no futuro. A cena corta e vemos Kai cortando lenha. E é quando ele escuta um chamado, como se fosse uma espécie de pássaro. E ele sente que precisa ir até o encontro dele. E mais tarde, naquela noite, quando estava dormindo, Kai escuta o mesmo chamado do pássaro de novo. Então, ele sai de madrugada para ver de onde estava vindo aquele barulho e aproveita para testar os seus novos poderes. E o moleque dá um pulo de uns 30 metros de altura. E eu não tô exagerando. E começa a correr muito, muito rápido. Kai sente como se tivesse tão rápido quanto o vento. Ele pula na água e vê o tal pássaro que ele estava ouvindo. Ele segue ele até uma árvore onde ele vê uma lápide igual àquelas que ele visitou com Josie. E Kai resolve limpar essas lápides também. Kai quer fazer uma casa para ele naquele bosque e morar lá. O moleque tem 15 anos e quer morar sozinho. E você aí, morando na casa da tua mãe, né? Então, ele tenta cortar a árvore para começar a fazer sua casa. Ele tenta usar a magia de fogo, mas é lógico, dá errado, a árvore pega fogo. Então, começa a ter aquelas tais lembranças de outro mundo que dizem a ele que ele tem que separar as moléculas da árvore para conseguir cortar. E eu acho que esse moleque andou fumando um alface do capeta também. De repente ele escuta vozes e acha que são inimigos que estão tentando invadir a vila. Kai então vai em direção a eles, mas quando chega lá, descobre que são um monte de nanicos, uma mistura de elfo com anão, sei lá. E esses são o povo Korou, e eles acham que Kai é o deus do vale. Eles querem a ajuda dele para se livrar dos orcs que invadiram suas terras. E como eles são fracos e nanicos, não conseguem enfrentar os primos da Peppa. Então, esses carinhas dizem que ofereceram um sacrifício ao deus do vale para que ele os ajude. A neta do velho, que é o líder dos anãozinhos lá, que foi amarrada e jogada do penhasco. Mano, só tinha 2 mulheres no grupo e eles resolvem sacrificar uma delas. Eu já vi que nesse mundo também não tem Maria da Penha. E então a corda arrebentou e a menina rolou até lá embaixo. E Kai vai até lá para ajudar ela. Ele lembra de suas visões e usa a magia para curar a menina. É isso mesmo, ele aprendeu a usar magia de cura do nada. Protagonismo, meus amigos, esse é o nome. De repente, os orcs aparecem e começam a atacar aqueles nanicos que ficaram lá em cima. Bem feito, Maria da Penha neles. E os leitões estavam bolados e começaram a atacar o terror nos Pouca Sombra. Mas Kai já chega fazendo espeto de porco, mas no meio desses orcs tem um deles que tem marcas da bênção. E Kai escuta pela primeira vez a voz do deus do vale, dizendo para ele acabar com os orcs. E o velho Korou diz que vai ajudar Kai. E também revela que ele tem as tais marcas no rosto da bênção do deus da terra. Os orcs atacam eles, mas Kai passa o serão em geral.
e só fica aquele orc que tem as marcas no rosto. Então, uma aura azul toma conta de Kai e atrás dele surge a imagem do Deus do Vale. O orc fica com medo, pede para o Deus do Vale não o matar, mas ataca Kai a si mesmo. E Kai, tomado pelo espírito do Deus do Vale, envolve sua mão em magia como se fosse uma lâmina e corta o braço do orc. E depois perfura seu peito, arrancando de dentro dele a tal pedra espiritual. E ergue para cima como se fosse o seu troféu da vitória. E o pai da Peppa Pig virou presunto de vez. E é assim que acaba o terceiro episódio e deixa várias perguntas sem respostas. Tipo, quem é esse Deus do Vale? Isso aqui é um Isekai ou não? E mais importante, será que eles vão ter porco no rolê tipo jantar? E eu vou mandar aqui o sincerão pra vocês. Eu gostei desse anime, tem uma história muito interessante, uma animação até que boa. E se vocês quiserem que eu traga mais episódios desse anime, deixa aí nos comentários, beleza? E esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, já deixa o like, se inscreve aí no canal, porque esse vídeo deu um trabalho danado. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto, fui!